Então, minha noção de design é essa. E que eu venho trabalhando há vários anos, indo nesses lugares, na Índia, na China, aqui no Brasil, e tentando identificar onde que eu encontro esse saber fazer e de que modo ele está estruturado e organizado. Então, um exemplo que eu tenho visitado muitos escritórios de design, e o interessante é que o escritório de design ele é um nó numa rede extremamente complexa de inovação. Então, para quem faz pesquisa em design, é muito importante você pensar o design e ver o escritório de design fazendo, mas se você só concentrar no escritório de design, o que você vai ver é processos internos de fazer design. A inovação não acontece ali, a inovação acontece por ali. É uma grande diferença. Então, você tentar entender o escritório de design, os profissionais de design, trabalhando numa rede muito maior e muito mais ampla, é que é o grande desafio da gente entender como que a gente pode criar o design como uma tecnologia da inovação, e não mais escritórios de design. O escritório de design não é a solução para isso. Porém, os escritórios de design, eles têm sido os maiores inovadores em gerir o processo de inovação, ser o nó principal, o hub principal nessa estrutura. Agora, interessante que quando eu visito os escritórios, eu falo com eles, eles não têm essa consciência, ainda estão trabalhando muito na noção de consultoria cliente, eu tenho que agradar o meu cliente, e não entendem o papel do design num gerenciamento bem mais amplo, bem mais complexo. Não estou culpando, não, eles têm que pagar as contas, têm que pagar os empregados, graças a Deus, muito trabalho que está acontecendo, e muita inovação, muito interessante. Mas como pesquisadores, como analistas, como designers, projetistas, a gente tem que usar os modelos para poder reconfigurar eles. Então, esse aqui é o escritório da CRAM. Uma coisa interessante que eu tenho feito nessa pesquisa é que eu tenho pesquisado apenas os escritórios de design nos mercados emergentes que surgiram nos últimos 6 a 7 anos. A razão pela qual eu estou pesquisando dessa maneira é porque são escritórios que surgiram como resposta às demandas dos mercados emergentes. Então, eles tiveram que inventar uma maneira de ser para existir, e eles têm modelos inovadores e têm se destacado e têm sido bem sucedidos. Então, eles estão sabendo dar uma resposta a toda aquela demanda que eu mostrei para vocês. E se você olhar a configuração desses escritórios, eles não são escritórios de design tradicionais. A Crama hoje é um escritório que tem toda a parte de gestão, de business, de estratégia, alinhado e trabalhando em conjunto com o design. Se você for à China, Lowy Design, o Lowy Design é um caso particular, ele já tem mais de 15 anos, e o que eu analisei neles era como que eles estão trazendo o design estratégico para a estrutura interna deles. A mesma coisa que os clientes começaram a demandar esse tipo de solução. Não era só o styling que ia resolver, ou a parte da engenharia do produto. Então eles queriam saber o que eu vou desenvolver em vez de como que eu vou desenvolver. Então, para você dar uma resposta do que desenvolver, você tem que entender o mercado, você tem que entender a capacidade produtiva dos seus clientes, o investimento que ele vai fazer. Então entra toda uma questão muito maior. Então isso é em Xangai. Esse é no México, em Sinto. Como você pode ver, tudo times trabalhando em rede multidisciplinares. Uma mesa dessa aqui tem antropólogo, tem o designer, tem o cara de marketing, tem gente de estratégia e várias competências. Quando eu falo designer, várias competências de design. Desde a arquitetura ao design de interações, design de serviços, porque eles estão tratando com aquele tipo de problema. Uma vez eu assisti reuniões em que eles estavam trabalhando produtos agrícolas para os fazendeiros no México. Aí você vai procurar que tipo de design? Você tem um design agrônomo?
Eu estou colocando a questão para você pensar um pouco essa divisão profissional que se criou do design e como que ela vai ser uma resposta ou não para esses desafios. Eu não tenho resposta aqui, estou colocando a problemática e vocês vão ter que resolver isso. Isso é na Índia. A história desse escritório do idioma é uma história fascinante, que poderia ser um capítulo à parte, eu posso passar o dia inteiro aqui contando a história deles, mas de uma maneira muito, muito resumida, ele foi talvez o maior achado que eu tive, porque ele, de certo modo, comprovou a minha hipótese de que existem novas tecnologias da inovação e elas são possíveis e a gente tem que aprender sobre elas. Então, o idioma, só para contar uma história rápida, foi criado através de um empresário, Mr. Biani, Kishore Biani, um empresário da Índia, e ele resolveu investir em design. Ele pegou 2 escritórios pequenos, um de design gráfico e outro de produto, e a Sônia de design gráfico, o Jacob de produto, e falou para eles assim: eu preciso crescer e crescer rápido, a Índia vai se desenvolver e eu não vou perder essa oportunidade. Então, eu preciso crescer rápido porque quando as multinacionais chegarem aqui, ou eles vão me comprar, ou eu já vou ser grande o suficiente para competir com eles. O Mr. Biani investiu no escritório, um escritório que junto tinha 30 pessoas, olha o tamanho do escritório. E em 2 anos eles estavam com 250 pessoas. 250 pessoas em 2 anos, para pensar e fazer os números, você vai ver que você está contratando uma pessoa a cada 2 dias. Para pensar, aquilo que eu falei no começo de escala e velocidade, ela tem um impacto diário e vai continuar tendo impacto diário durante muitos anos. Um escritório que quis crescer, para ele atingir 250 pessoas para fazer o montante de trabalho que o Mr. Biani queria, eles tiveram que contratar, e quando eu falo contratar, não é contratar, daqui a 6 meses esse cara vai estar bom, vai começar a fazer, vai entender a cultura da empresa. Não, a pessoa é contratada, uma pessoa a cada 2 dias. Você monta uma empresa de 250 pessoas e você está criando produtos e serviços e negócios. O idioma criou negócios, ele não cria produtos e serviços. Produtos e serviços vêm como consequência de criar negócios, eles desenvolveram negócios para o Mr. Biani. Só para você ter uma ideia da escala. O idioma, essa empresa que surgiu em 6 anos, no momento que eles começaram, fizeram a união, 6 anos depois, eles tinham 250 pessoas e tinham feito mais de 100 projetos empreendedores. 100. Quando eu falo 100 projetos empreendedores, é importante entender que não foi só uma estratégia, não foi só um produto, foi tudo. 100 projetos aqui eu quero dizer o branding, a marca, a loja, os produtos, as prateleiras. Você vai hoje na Índia, não existe fornecedor de display de loja, de ponto de venda. Eles tiveram que desenhar, produzir e colocar na loja. Todos esses 100, a média de tempo desses 100 projetos que aconteceram, a média deles foram de 9 meses. 9 meses significa reunião no primeiro dia, 9 meses depois está implementado dando lucro. Pensa a escala e a rapidez dessa questão. Como é que você treina pessoas? Então eu entrevistei várias pessoas, passei semanas no idioma. Você vê coisas do tipo, alguém que estava no 2º ano da faculdade foi contratado porque não tem mão de obra. A Índia não tem escolas de design suficientes. Tem o NID, que é a nossa rede, e agora tem 2 ou 3 escolas de design. Então você não tem nem mão de obra qualificada para trabalhar nisso. Então eles começaram a pegar alunos de 2º ano de faculdade, dando projetos extremamente complexos dessa natureza. Por isso, 250 pessoas.
uma reunião no idioma para gerir, para pensar de ideation, de pensar uma ideia, você tem 20 pessoas. 2 arquitetos, 2 designers gráficos, 3 designers de produto, 2 caras de marketing, 3 antropólogos, para poder ter agilidade e a rapidez de transformar essa questão. E quando eu falei de 100 projetos, o mais fantástico foi ver aqui, desses 100 projetos, 8 em cada 10 seguiam em frente. Você lembra que eu comecei a palestra falando que hoje, se você olhar em toda a literatura de empreendedorismo, de capital de risco, as pessoas vão falar, você vai ser muito sortudo, se você conseguir 1 em cada 10. Você vai para qualquer investidor de risco, ele vai falar, eu tenho um portfólio de 50, dessas 50, 4 ou 5 vão dar certo. Isso é padrão hoje no mundo inteiro. 10% do seu empreendedorismo vai dar certo. E você olha na Índia, 80%, isso que eu chamo de produtividade, isso que eu chamo de saber fazer. Não foi por sorte, não foi por um talento, foi por saber fazer. E atingir essa escala. Então esse é o idioma, que é o que você vê, por exemplo, aqui de trabalhando no time, extrema eficiência. Agora, eles inventaram, eles não sabiam fazer isso. Não teve nenhum texto que ensinou eles a fazer isso. Tiveram que inventar como fazer ao fazer. Então, se eu for extrair um modelo de inovação, de tecnologia da inovação, tem ficado muito claro para mim que a inovação só pode acontecer se a gente conseguir trazer para os estágios iniciais da ideia todos os fatores mais importantes da tomada de decisão. Tem ficado muito claro que a noção de desenvolver o briefing do projeto, que é uma área muito pouco explorada, a noção do anteprojeto, a noção da fase 0. Normalmente o empreendedor, ele fala, eu tive uma grande ideia. E aí ele vai procurar um fornecedor, ele vai procurar um empreendedor, ele vai financiar. Aí fala assim, mas como que você teve essa ideia? Então a gente acha que algumas pessoas são brilhantes porque teve uma grande ideia. Se você pensar assim, mas espera aí, tem algum escritório aqui que poderia me ajudar a ter uma ideia? Eu sou um empreendedor, mas não tenho ideias. Quem que vai dar uma ideia para mim? Então essa noção de trabalhar a ideia, e não o produto, não a solução, mas a ideia. Você entender todos aqueles fatores complexos, como eu falei, como desenvolver uma solução, né, barata, de alta qualidade, para uma classe C e D que reside no Tocantins. Se alguém tiver uma ideia dessa, vai atrás de investidor, vai atrás de empreendedores. Então o que eu estou querendo colocar aqui, que a gente confunde muito na ideia da inovação, de que o empreendedor tem grandes ideias. O empreendedor a grande habilidade do empreendedor é ser um empreendedor. É alguém que, diante de uma ideia, sabe fazer aquela ideia acontecer. Ele gera recursos, ele une coisas que nunca existiram e desenvolve capacidade para gerir. Esse é o empreendedor. O investidor é outro. É interessante você olhar hoje no capital de risco, que o capital de risco, as pessoas que investem em inovação, elas ficam sentadas com o capital, esperando pessoas que nem vocês desenvolverem uma ideia. Então você passa o seu tempo, você usa o seu talento, você desenvolve a ideia. Quando você tem a ideia, o investidor, grande, agora eu vou investir em você. Ou seja, hoje o capital de risco nunca investe no desenvolvimento de ideias. Ele compra ideias. E é por isso que você tem tanto problema no empreendedorismo, 1 em 10, porque as pessoas não investem em ideia. A coisa mais importante desse processo é você desenvolver uma ideia original. Ninguém investe nisso. O empreendedor não tem investimento, o designer trabalha sozinho, o investidor não investe nessa fase.